esse curso ele tem 7 professores, todos eminentes, todos pertencentes ao grupo Intermídia, e é um prazer, né, eu vou ouvi-las. Então, eu podia a Joyce para passar o primeiro, né, porque a aula de hoje, que é sobre as modalidades das mídias, e que vai ser proferida pela professora Ana Cláudia Munari Domingos, né, que eu tive o prazer de tê-la comigo durante 6 meses, quando ela estava fazendo o doutorado dela. Né? Uma pessoa muito cara, coloquei aqui o currículo dela, que vocês podem também consultar pelo Lattes, né? Mas eu coloquei, se alguém quiser olhar e tal, que é importante porque ela é uma pessoa muito qualificada e ela está muito bem dentro da teoria do Lars Ellestrom, porque foi, inclusive, ela fez estágio, doutorado lá e fez tradução dos textos dela. Então, a primeira aula de hoje vai ser da modalidade das mídias com a professora Ana Cláudia. A segunda aula, pode passar, Cláudia, vai ser pela professora a doutora Camila Augusta Pires de Figueiredo, que foi também minha orientanda de iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Grande amiga e está virando minha orientadora. Né? E é uma pessoa também que está muito bem dentro da teoria do Lars Ellestrom, e eu tenho certeza que a aula dela vai ser bastante interessante, né, Camila? Pode passar. Bom, hoje teremos, né, a doutora Miriam de Paiva Vieira, que também foi um prazer ter sido orientadora dela no mestrado e doutorado, e que também trouxe muito do Lars Ellestrom, porque ela também fez um estágio pós-doutoral lá na Universidade na Suécia, né? Então, ela hoje é professora da Universidade de São João del Rei e é uma pessoa muito querida que também já está virando minha orientadora. Pode passar. No dia 4, né, nós teremos a aula da professora Ana Luísa Ramazzini, né, que é professora também, um grande prazer foi conhecê-la em um dos congressos que a gente foi, nós encontramos lá, e de repente, né, tivemos muita afinidade, porque muitas das coisas que ela fazia e apresentava eram as coisas que estavam dentro do meu campo de pesquisa. Então, também é um grande prazer, ela é uma das organizadoras desse curso, de tê-la aqui, uma pessoa muito inteligente e que faz um trabalho muito interessante. Pode passar. Teremos depois a professora doutora Eliane Indruziá, que não sei se o nome estou falando certo, né, da Universidade no Rio Grande do Sul, e que não foi minha orientadora, não foi minha orientanda, mas a quem eu devo muito e de quem eu tenho aprendido bastante com as coisas que ela posta e mostra e os trabalhos que ela produz. É uma pessoa muito querida e foi muito bem recebida aqui no nosso grupo intermídio. Pode passar. Depois tem a doutora Clara Matheus Nogueira, né? A caçula aqui dessa turma, que foi minha orientanda de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, e atualmente ela é professora em Campina Grande. E é um grande prazer tê-la aqui como uma professora, né? Que depois de ser minha orientadora, vai ser minha orientanda, vai ser minha orientadora nesse curso. Pode passar. Depois vem a Cristine, né, que também encontrei num congresso, né, e a gente imediatamente teve aquela química que agora usa falar dos presidentes, né? Aqui nós não somos presidentes, não, mas também teve essa química, né, Cristine? E uma pessoa muito interessante, que tem me ensinado bastante, e que é um grande prazer eu tê-la aqui nesse grupo. Tá? Pode passar. E aí, então, eu coloquei os 4 livros que eu tenho do professor Lars Ellestrom, mas eu sei que a maioria dos textos dele estão online, porque o pessoal lá da Suécia, graças a Deus, não gosta de guardar para si, né? Tudo dele está online, então eu coloquei esses 4, mas eu tenho certeza que vários outros textos serão importantes nesse curso. Então, com a palavra, né? A primeira professora. Muito obrigada, viu, gente?
É isso, gente. Agora a gente vai começar com a professora Miriam, que vai explicar um pouco da ordem que a gente fez para elaborar as apresentações. E passo a palavra para você, Miriam. A gente vai ficar prestando atenção aqui no chat. Vamos divulgar um questionário de perguntas para quem tiver alguma pergunta direcionada à professora. No último dia, essas perguntas vão ser respondidas num grande bate-papo. Então, passo a palavra e qualquer dúvida, estou por aqui. Obrigada, Bruna. Muito obrigada, Thaís, pela apresentação aí tão gentil, né? É uma alegria enorme, né? Ser aí, ter a Thaís como mentora, né? Que não é só orientadora, mentora de vida mesmo. Então, eu vou começar, vou compartilhar meus slides, tá? Só um momento para a gente começar aqui. Então, vamos lá. Eu acho, vamos ver se assim vai dar certo. Entrou aí, pessoal? Entrou. Entrou? Ok. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu preciso, né, além de agradecer a Thaís, eu preciso agradecer a Ana Luísa pela organização aí desse curso, né, dela realmente ter abraçado essa ideia e tocado para frente, animado a gente. Agradeço a Bruna e a Melissa pelo apoio incrível, né, hoje de manhã nós já fizemos vários testes, deu tudo certo, e as duas estão sendo aí incríveis, vão acompanhar a gente ao longo do curso. E a Unifesp por estar sediando aí esse curso, certo? É uma grande alegria, tá, de ter aqui a responsabilidade de abrir o nosso curso. E a Thaís, ela mencionou que a Ana Munari seria a primeira, e na programação também sai o nome dela, mas é porque nós fizemos a programação em ordem alfabética, que a gente ainda não tinha bem certeza quem ia fazer qual parte. E eu, Ana e Camila, nós decidimos que eu começaria, porque o que eu vou apresentar hoje ele é a base para o que a Ana vai apresentar e que é a base para o que a Camila vai falar. Então, nós estamos seguindo aí o pensamento do professor Ellestrom no livro que a gente tomou como base, tá? Então, é só para deixar isso esclarecido mesmo. Então, serei eu, Ana Munari, Camila Figueiredo, tá? Então, vamos lá. Aqui... Ué, não passou? Ah, passou. Então, antes de entrar no meu tópico, tá? Nós concordamos, nós três, que é importante a gente deixar claro aqui qual a intermedialidade que nós vamos tratar, porque a própria Thais falou que ela começou os estudos dela com o professor Klaus Kluwer, e a proposta dele dialoga muito com a do Ellestrom, porém, tem as sutilezas, as nuances, e que aí é importante a gente entender isso, né? Então, eu vou situar aqui, tá bom? Então, é importante a gente falar um pouquinho do Ellestrom, né? Para começo de conversa, tá certo? Então, aqui eu trouxe a página da Sociedade Internacional de Estudos da Intermedialidade, que ele era o líder, tá? Até, infelizmente, o falecimento dele, tá? Que foi em 2021, durante o período da pandemia, tá? Foi uma perda enorme, né? Foi realmente, assim, foi um susto aí para todo mundo, ele estava aí no auge aí, né, da evidência da proposta dele, no momento incrível da carreira dele, tá? Morreu muito jovem, né? E aqui a Sociedade Internacional tem uma página dedicada a ele, então eu não vou me alongar, eu coloquei o QR Code para quem quiser pegar, salvo engano a Bruna já colocou aí também, né, Bruna, o link, tá? E eu sugiro que vocês deem uma passeada, uma olhada, para entender melhor quem que é essa pessoa, quem que é esse professor que está aí por trás desse curso que a gente está ministrando, tá? E eu deixo duas dicas que eu acho que elas vão ilustrar muito bem o pensamento dele. Uma é essa entrevista incrível, tá? Com o Máximo Fuzilo e o Mattia Petricola, que são dois pesquisadores italianos, e é uma entrevista incrível, que realmente dá para entender bem ali, sabe? A gente consegue escutar a voz dele mesmo, tá? E tem também uma palestra, né, no YouTube, que está compartilhada na página, que ele fez na Universidade da Transilvânia, tá? Em 2018, enfim, também é bacana aí para ir literalmente ouvir a voz, né? E ver quem ele era e tudo mais, tá? Então fica aí, não vou me alongar não, tá, gente? Tá, a dica tá dada e sugiro aí que vocês aproveitem, né? E aí,
a página, tá, da Sociedade Internacional, né, de Estudos da Intermedialidade, ele era, então, como se fosse o coordenador geral, o líder, tá? Hoje em dia é a Beate Schumacher, que é colega dele, né? Aí, essa sociedade tem uma série de associações e centros de pesquisa que colaboram de diferentes maneiras. Então, eu destaquei duas aqui, que o primeiro lá de cima é o centro da Universidade Linnaeus, que ele, né, trabalhava, sobre os estudos intermediais e multimodais. E o outro é o Grupo Intermídia, que está aqui, né, que está aqui oferecendo esse curso, né? Tá? Então, vamos lá. Sobre ao centro, ele hoje é coordenado pelo Jürgen Brum, que também era não só colega, como amigo pessoal do Ellerstrom, tá? E aqui está a página, eles produzem coisas muito interessantes, enfim, tem muita coisa, não vou me alongar, deixei aqui o QR Code, Bruna está deixando o link, acho que vale a pena dar uma olhada também, tá? É só mesmo para quê? Para situar qual que é a intermedialidade. Então, a gente está partindo aí dessa escola da Linnaeus University, né, na Suécia, tá? Então, vamos lá, tá? Então, vamos passar. A Thais já adiantou aqui, peraí, eu estou tendo que rolar assim. Ela já adiantou o nosso escopo teórico. Então, eu vou falar um pouquinho dele, bem rapidamente, tá? 2010, esse livro aqui, é onde que ele publicou pela primeira vez essa proposta, que é a que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? E é um livro que ele organizou, então a introdução ele traz esse modelo que ele propôs e os outros capítulos são contribuições de vários pesquisadores. Em 2014, ele publicou novamente, mas assim, revisitou, ampliou um pouco e fez essa proposta, né, de transformação de mídia, como é que funciona aí essa transferência de características de mídia. E aí o resultado, não o resultado, né, digamos, um pouco de cada uma dessas propostas está traduzida no livro aqui que foi organizado pela Ana Munari, né, que vai apresentar em seguida, pela Ana Paula Glauc e a Glória Maria Guiné de Mello, que foi a tradutora aí, que coordenou a tradução desse livro, tá? Então, esse volume, ele é uma compilação de vários artigos, tá, do Ellerstrom, e ele ajudou, né, aí na compilação, na escolha dos artigos, no processo de tradução e tudo mais. De novo, deixa aí QR Code e link, né? Então, 2021, né, ele publicou novamente esse modelo, mas aí de uma maneira mais completa, mais didática, com mais referências, mais indicações, nesse volume aqui que ele também editou, né, que é o Beyond Media Borders, que são 2 volumes, e a introdução, então, é a proposta, é o modelo, e os outros capítulos são propostas de pesquisadores que utilizam o modelo dele em suas pesquisas, e então são vários exemplos, né? Exemplifica aí como utilizar essa proposta dele de maneira prática, tá? E no mesmo ano foi publicado esse livro que é as modalidades da mídia 2, tá? Então, a introdução completa na íntegra foi traduzida pela Beatriz Cerveira, Júlia Rodrigues e Juliana de Oliveira, com a coordenação da nossa colega Elaine Druziak, né, que Thais já apresentou aqui hoje, tá? E a revisão técnica foi da Ana Munari e da Camila Figueiredo, que apresentam aqui comigo hoje, tá? Então, fica a dica aí também. Então, nós vamos nos basear principalmente nas traduções, obviamente, de 2017 e 2021, tá? É o nosso principal referencial teórico de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, no seu modelo, né, no modelo proposto, o Ellerstrom, ele propõe o estudo de tipos complementares de mídias, que eu vou apresentar daqui um minutinho, as modalidades semióticas, pré-semióticas, que a Ana vai apresentar, e as formas de transformação de mídia, que a Camila está aí incumbida de fechar a proposta de hoje. E ele apresenta nesta ordem, no livro de 2021, então a gente achou por bem seguir aí, tá? Então, vamos lá. Então, tá, mas
Ainda antes de entrar na minha fala, achei importante trazer aqui para vocês a tudo bem, mídia, quem é do grupo intermídio está cansado de saber, né, o que a gente está falando, mas pode ser que tenha alguém aqui que não está tão familiarizado, né, com o nosso entendimento. Então, eu trouxe aqui essa bem aceita e muito utilizada definição, tá, do Bohm, Miller e Rupert, que é de 1988, tá? Então, é uma definição, assim, que não, como se diz, não tem erro, tá? Mas, vamos lá. Tá passando só por aqui. Isso foi 1988, tá, gente? Então, século passado, né? Então, na virada do século 2000, 2001, o professor Klaus Kluwer, que a professora Thais já mencionou aqui, ele publicou um artigo que é, assim, importantíssimo nos estudos da intermedialidade, que é intitulado Intertextos, Interartes, Intermídia, tá? Ele foi inicialmente publicado em alemão, depois ele foi traduzido por ele mesmo, tá? Que ele escrevia em português, né? Em 2006, publicado na Letria, e hoje ele é encontrado no livro que é essa coletânea organizada pela professora Thais Diniz, pela professora Solange Oliveira e a professora Camila Figueiredo, que é um livro incrível que traz essa coletânea aí do pensamento do Klaus Kluwer, tá? E nele, nós temos aqui uma compilação do entendimento de mídia pelo Klaus Kluwer, mas ele não apresenta de uma maneira sistemática. Isso aqui ele vai falando ao longo do capítulo, tá? Desse artigo, tá bom? Então, inicialmente nós temos aí mídia como meio de comunicação, mídia pública de massa, que é mais ou menos o que todo mundo entende como mídia, né? Mas ele vai falar também que mídia técnica, que seria o quê? A caneta, o pincel, o mármore, o corpo humano, enfim, que isso também é mídia, e ele já chama de mídia técnica, tá? E ele chama mídia, sem especificar, que é o que seria arte, né? Entre aspas, né? Então, assim, a gente pode entender a música como uma mídia, o balé, tá? Mas é uma ideia muito ampla, tá certo? Então, esse sentido amplo proposto pelo Kluwer, peraí, que não está passando o meu slide. Passou. Esse sentido amplo proposto pelo Kluwer não é que ele retoma o Kluwer, tá? Mas, enfim, sobre esse sentido, o Ellerstrom argumenta que as mídias podem ser entendidas como ferramentas comunicativas, tá? Enfim, ele fala sobre isso, tá? Pode, por favor, desligar o som, Matheus, para a gente continuar? Obrigada. Então, isso aqui é um trechinho que eu traduzi desse livro de 2014, mas no de 2017, ele deixa bem claro em um dos artigos que ele não vai apresentar uma definição de mídia em 2 linhas, tá? Então, ele fala que não é assim, que ele vai dar uma explicação mais detalhada, mais aprofundada, que é o que nós estamos apresentando aqui hoje, tá? E entender essa citação aqui ajuda muito a gente a entender o pensamento do Ellerstrom, é a cara dele essa frase aqui. Então, vamos lá. Ele sugere, tá? É importante a gente pontuar, antes de eu realmente entrar no mérito dos tipos complementares, pontuar que ele sugere o uso do termo produto de mídia. Vejam bem no centro aqui desse esquema tem aí esse círculo onde está escrito produto de mídia, né? Então, ele sugere esse termo para referir-se ao estágio intermediário que permite a transferência de valor cognitivo da mente de um produtor para um receptor, que é o que o Kluwer e a Irina Raelsky, que eu acho que, né, muita gente aqui já está super familiarizado, eles chamam de configuração de mídia, tá? É a mesma coisa, mas eles chamam de produto de mídia, tá certo? E assim, eu não vou me alongar, eu tenho certeza que minhas colegas ao longo do curso vão entrar nesse mérito, tá? Então, hoje eu só vou adiantar o quê? Vamos lá, né?
explicando com GIF, né? Os produtos de mídia são entidades ou processos físicos necessários à comunicação, porque eles interconectam mentes, tá? Porque para ele, para o Elestrom, ser um produto de mídia é uma função que requer a ocorrência de algum tipo de fenômeno físico perceptível. Então, né, assim, bem grosso modo, temos aí, né, ali o escritor, o que está na mente dele enquanto ele está escrevendo, aí o que vai chegar na mente do leitor quando ele lê aquele livro, mas para que isso chegue, nós precisamos de um fenômeno físico, que no caso é o livro, ok? Isso vai ser retomado, tá, gente? Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui. Eu trouxe alguns produtos de mídias para a gente poder entender o que é, né? Então, aqui tem uma pintura, né? Então, a pintura pode ser entendida como mídia? Sim, pode. Mas se a gente falar, na minha investigação, eu vou pesquisar a pintura, é muito amplo, é muito vasto. Então, na hora que a gente está fazendo os estudos de caso, ou fazendo as análises, é importante especificar, delimitar. Ok, pintura, mas no caso, esta pintura, que o nome é Moça com Brinco de Pérola, né, o título dela, que foi executada, que foi feita pelo pintor Johannes Vermeer, um pintor holandês. Então, isto é um produto de mídia, é uma das pinturas dele específicas desse tempo, tá? Dessa época, né? Era de ouro da pintura holandesa. Tá, então, aí nós temos um romance que tem o mesmo nome, mas é outra coisa, porque aí já é literatura, né? Mas aí a gente fala, literatura. Não, não é toda a literatura que trata dessa pintura, é este produto de mídia específico que tem o mesmo nome da tela, tá? Então é um outro produto de mídia. E esse romance ele foi adaptado para o cinema. Então, este filme específico, né, que tem o mesmo nome, então aqui, olha, são muitas moças, né, mas no caso, este filme específico também é um produto de mídia. E aqui, o último exemplo aqui que eu estou trazendo, na verdade, são vários produtos de mídia em um só, porque nós temos vários memes, os memes são produtos de mídia, cada um é um produto, mas se a gente observar, é uma parede cheia de memes, que se a gente observar, olha só, o fundo e essa madeira embaixo, olha, é o mesmo lá da pintura da moça. Por quê? Porque estava no mesmo museu onde o quadro fica exibido. Então, a partir do momento que esses memes todos estão num museu, fazendo parte de uma exposição, nós temos sim, cada um deles é um produto de mídia, mas a exposição é um produto de mídia também, que aí o nome não é o mesmo, já é A Minha Moça com a Pérola, tá? Ok? Então, vamos devagar aí, nós vamos chegar lá, tá? Espero que esteja ficando claro. Então, agora eu entro no meu assunto, finalmente, vamos lá. O meu assunto é tipos complementares de mídia. Então, para falar disso, vamos passar para frente. O primeiro tipo de mídia, né, de acordo com Elestrom, né, é a mídia técnica de exposição. O que é isso? Vamos lá. Então, a gente está falando de pintura. Vamos lá. Para uma pintura existir, ela precisa aí de várias mídias técnicas. Então, no caso, a tela, né, onde que a tinta vai aparecer ali na tela, nós temos o pincel, que é a ferramenta de produção, todas são ferramentas de produção, mas precisa do pincel, precisa da paleta, né, o cavalete, enfim. Então, todas essas ferramentas de produção são mídias técnicas, tá? Então, mas veja bem, quando a pintura está pronta ou quase pronta, né? No caso aqui, eu tirei o print do filme, tá, gente? Mas assim, não vamos confundir, não. É só um exemplo mesmo que a personagem, que é a atriz, está olhando para uma tela. Então, a gente está pensando nessa tela, tá? Então, quando a tela está pronta, o pincel não aparece, né? Ele não aparece. Assim como, por exemplo, a paleta. Então, essas mídias que são só ferramentas, elas são técnicas, mas a tinta, a tela, a moldura são mídias técnicas de exposição. Por quê? Porque elas armazenam e expõem configurações sensoriais, ok? Então, o pincel já é a mídia técnica, ok?
Então, vejam bem, as mídias técnicas, elas são separadas das manifestações materiais dos produtos de mídia. Então, quando lemos um livro, né, aí é um livro mais antigo, porque foi datilografado, né, é, a máquina de escrever, ela não está presente, né, o que vai estar presente é o papel, a tinta, mas isso é da impressão, mas ali não foi, mas ela é uma mídia técnica, porque inicialmente ela foi o livro, né, as palavras foram datilografadas ali. Agora, se a gente pensar hoje em dia, né, então a gente traz gatinho que aí todo mundo entende, né? Então, se a gente pensar no computador, o teclado é uma mídia técnica, sim, que tem a mesma função ali no caso da máquina de datilografia, né, antigamente. Agora, se a gente pensar que estamos lendo este livro, no caso, um romance, no, num PDF, na tela do computador, do meu notebook, então a tela já é uma mídia técnica de exposição, entendeu? Então, o computador, ele pode ter as duas funções, dependendo do que eu estou prestando atenção, qual mídia, o que é que está acontecendo, se é produção ou se é recepção, ok? E aí, o que acontece? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Que a gente tem ali, olha, foi feito pelo Márcio Sampaio, tá? Um artista. O título é Aldeia, foi feito em 2005 e chama Poema Objeto. E aí ele descreve, né? Ele, ou enfim, a exposição, descreve, entre parênteses, painéis com cabides plásticos. Aí eu tenho aqui um cabide, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho um cabide aqui, tá aqui atrás, tá? Pus por querer, né, gente? Então, o cabide é o quê? Fala, é uma mídia? Como assim? Não, a mídia é um objeto que a gente usa para pendurar roupa, tá? Então, não tem muita lógica chamar de mídia. Mas veja bem, essa exposição está no Espaço Cultural Casa Rosada, em Belo Horizonte. Atualmente está lá em exposição. Nós temos aqui, que é acervo do artista, tá? Então, assim, o cabide, vamos ver o cabide, né? Então, ele faz parte dessa obra, tá? E essa obra é uma instalação, enfim. E nós precisamos do cabide. Então, a partir do momento que ele está aqui, apesar de ser um objeto corriqueiro do dia a dia para pendurar roupa, aqui, nessa obra do Márcio Sampaio, é uma mídia técnica de exposição. Ok? Então, vamos lá. Aí agora o caso da guitarra, tá? Vou falar junto com a música, tá, gente? É uma mídia técnica de exposição que produz e realiza sons. Vou parar aqui para eu poder falar. Então, tá certo? Então, o que acontece? A guitarra, ela tem essa função de mídia técnica, sim, mas ela é de exposição, porque a canção ela está, né, enfim, o instrumento está produzindo e também está realizando o som, tá? Então, peraí, vamos para o próximo. Aí, aqui temos esse exemplo, tá? Que é um exemplo do Elestron, a questão do balé, tá? A questão da dança. Então, aqui eu trouxe um GIF, tá, gente? Sim, é um GIF, mas a gente está pensando no que o GIF representa, que é uma cena do quarteto do Balé de Repertório Lago do Cisne. Ok? Então, o produto de mídia que a gente está imaginando, né, não é o GIF, não, é a apresentação de balé, tá? E a mídia técnica de exposição aqui, qual é? É o corpo das bailarinas, né? Então, esse exemplo, ele remete a uma interdependência que é discutida pelo Elestrom a partir da célebre citação de Yeats que eu coloquei em cima, né? Que é como é que a gente diferencia a dança da dançarina, tá? Então, o Elestrom traz essa citação para pontuar que a distinção entre produto de mídia e mídia técnica de exposição é uma distinção teórica, né? Mas nós, de acordo com Elestrom, né, nós, seres humanos, sentimos a necessidade de categorizar para navegar no mundo e nos comunicarmos de modo eficiente. Então, a gente faz isso tudo para a gente aprofundar nos nossos objetos de investigação, de estudo, tá? Aí, esse outro exemplo, nós temos aqui os corpos das bailarinas, mas nós não temos o produto de mídia balé de repertório, porque aqui elas não estão dançando, né? Então, aqui, o corpo deixa de ser uma mídia técnica de exposição, tá? Porém,
Se a gente pensar, essa fotografia é do José Martinez, tá? Eu coloquei ali, né, o crédito. Se a gente pensar, não na apresentação de balé, mas se a gente pensar na fotografia, né, do José Martinez, aí a coisa já muda. Aí a gente pode pensar que os corpos, né, das bailarinas e o saguão do teatro podem ser entendidos como mídia técnica de exposição. Então, depende o que é que a gente está investigando. Então, por isso que é sempre importante a gente pensar, tá, qual que é o meu objeto, né? E focar, delimitar, e daí a gente aprofundar, tá? Um outro ponto que é levantado pelo Ellestrom, quando ele está falando, né, dessa questão de mídia técnica e mídia técnica de exposição, é que, a exemplo de um espetáculo de dança ou de uma peça teatral, cada exibição é única. Então, aqui eu trouxe essa imagem, né, um outro gifzinho, para representar aquele momento que a gente vai na sala de cinema assistir um filme, tá bom? Então, nós podemos assistir um mesmo filme várias vezes, e a gente pode retornar à sala de cinema ou a gente pode assistir em outras mídias técnicas de exposição, por exemplo, na televisão em casa, ou na tela do notebook, como eu já falei, ou até mesmo no celular, né? Hoje em dia é comum, né? Só que cada realização desse filme, em cada uma dessas mídias técnicas de exposição, elas serão únicas e certamente elas afetarão o modo como aquele valor cognitivo que eu apresentei naquele esquema, né? Como que ele vai ser interpretado. Então, como que ele sai da produção e chega na recepção, isso aí pode alterar, né? A gente pode, cada vez que a gente assiste um mesmo filme, ou cada vez que a gente lê um mesmo romance de novo, alguma coisa é acrescentada, a gente percebe uma nuance, uma coisa que a gente não tinha visto da primeira vez, né? Então, a experiência, ela muda cada vez que eu experiencio um produto de mídia, mesmo que ele seja o mesmo produto de mídia, tá? Então, para encerrar essa parte da mídia técnica de exposição, as mídias técnicas realizam, enquanto as mídias técnicas de exposição realizam e exibem os produtos de mídia, tá? Então, eu passo agora para a mídia básica, ok? As mídias básicas são características relevantes de todas as configurações sensoriais percebidas e o modo como elas estimulam a semiose. Esse item, gente, ele vai ficar muito mais claro depois da apresentação da Ana, tá? Porque como ela fala das modalidades de mídia, uma coisa esclarece a outra. Então eu não vou me aprofundar muito, não. Tenho certeza que ao final da fala dela, as coisas vão se conectar melhor aí para vocês, tá? Mas vale adiantar, né, que as mídias básicas, elas têm relação com características materiais, sensoriais e espaços temporais, ou seja, do que é feita aquela mídia? Quais sentidos que são afetados quando nós experienciamos aquilo, né, aquele produto de mídia? Como que fica a questão do espaço e do tempo, né? E então, eu vou exemplificar, tá? Mas assim, bem grosso modo, tá? A gente pode entender que as qualidades mais básicas que são presentes nas mídias seriam palavras, sons e imagens, tá? Mas tem muito mais que isso, né? Seria bem grosso modo mesmo. Então vamos lá. O meu exemplo aí da pintura, né? Então a pintura, ela é composta por quê? Como a gente já viu, pela tinta, pela tela, pela moldura, tá? Então isso é questão material. Aí a questão dos sentidos, ela afeta a visão, né? É óbvio. Mas ela pode afetar também o olfato, tá? Porque dependendo, né, se a tinta está fresca, ou mesmo se está um pouco antiga, enfim, é uma coisa que pode afetar o nosso olfato também, tá? E aqui, vejam bem, ela ocupa uma parte, não é uma tela muito grande, a gente pode ver a proporção em relação ao corpo da atriz, certo? Ok? E aí eu vou propor agora um pequeno exercício aqui para a gente só sentir, né, experienciar isso aí. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou contar até 5, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar os olhos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos abrir os olhos? Então, mudou alguma coisa? Bem, eu fiz isso aqui, né, só de picardia. Eu acrescentei uma imagem, tá? Ok. Mas na pintura, mudou alguma coisa? Não,
A gente pode fechar os olhos, abrir os olhos, a gente pode sair por um tempo, voltar, a pintura vai ser a mesma. Ela não tem alteração, tá? Por quê? Porque os elementos espaciais, eles dizem respeito à altura, largura. Então, vejam bem, em relação ao meu corpo, né, essa é uma foto minha, né, essa segunda pintura, ela é muito maior do que a primeira, né, a gente vê aí, dá para a gente comparar. Agora, em relação ao tempo de recepção, tá? Não estou falando de produção, não, que é outra coisa, mas de recepção, enfim, o tempo não é uma das características primordiais, principais, se a gente está falando de pintura, ok? Aí eu trago agora um outro produto, que é uma escultura, tá? Então, a escultura é feita, neste caso, de mármore. Esculturas variadas podem ser feitas de inúmeros materiais, mas esta que eu trouxe aqui, ela é de mármore, tá? Ela afeta a nossa visão, certo? E eu vou mostrar para vocês, eu ia falar para piscar o olho para trazer isso, mas vamos deixar para piscar o olho daqui a pouco. Então, mas o que acontece? Afeta a nossa visão, mas uma escultura, ela afeta também o sentido cinético, tá? Por quê? Porque para a gente realmente perceber as nuances de uma escultura, é importante que a gente ande em volta dela, que a gente perceba os detalhes, que a gente se movimente, né? Que a gente perceba, pelo menos mexa mais a cabeça do que quando a gente está observando uma pintura, né? Aliás, eu vou voltar aqui só um minutinho, porque olha só, essa primeira pintura a gente pode observar bem de pertinho. A segunda, eu estou observando de pertinho, mas é para ver detalhes, mas para realmente compreender tudo, é importante que eu esteja de longe, né? Então, é só para relacionar uma coisa com a outra. Então, aqui, mas é só uma questão de perspectiva. Já aqui, é importante o movimento, né? Do nosso corpo de observador em torno aí dessa escultura, tá? Agora, então os elementos espaciais, eles são, então, a altura, a largura, mas também profundidade. Ele entra aí também, né? Aí vamos piscar o olho? Vamos lá? Vamos lá? Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, abrimos os olhos. Mudou alguma coisa? Não muda, gente. Se a gente estivesse lá no museu, não ia mudar também, porque é aquela questão do tempo, tá? A pintura, a escultura, são duas mídias estáticas, certo? Agora vamos lá, para o próximo exemplo. Aí eu trouxe aqui. Aí. Então. Vamos pensar no que eu falei. O material, o corpo dos bailarinos. Aí, vamos fazer exercício? Vamos fechar o olho agora? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3. Abre o olho. Ó, o que aconteceu? Quem demorou a abrir o olho não viu ali o vilão, tá? Por quê? Porque no balé, se a gente pisca o olho um minutinho, a gente pode perder muita coisa. Assim como no cinema, numa peça teatral, outros tipos de mídia que não são estáticas, né? Então, vamos achar aqui, será que eu consigo? Então, olha lá, o vilão ali atrás, tá? Então, o que acontece? Além da altura, da largura, profundidade, o tempo é parte intrínseca, tá? Então, o tempo aqui já tem uma outra relação, tá? E, enfim, e vale pontuar também que o balé tem uma duração específica, né? Então, normalmente uma peça de balé tem aí talvez 2 horas, 3 horas, normalmente tem um intervalo no meio, né? Um filme costuma ter 1h30, 2 horas. Hoje em dia as pessoas não conseguem mais assistir o filme inteiro, então acaba assistindo o filme meio como se fosse episódios, né, de seriado. Uma peça teatral normalmente tem ali aquele tempo pré-determinado. Então, essa questão espaço-temporal, pensando na questão desse tipo de mídia, que não é estática, o tempo passa a ser muito relevante, tá? Então, passando para o próximo slide. Tá, então vejam bem, as mídias qualificadas, elas são, então isso eu tinha a dizer de mídia básica. Agora vamos pensar no próximo ponto, que é a mídia qualificada. Elas são estabelecidas em uma ou mais mídias básicas, a partir de uma ou mais mídias técnicas de exposição, tá? Mas vejam bem,
ela é qualificada. Então, o que é isso? O que é esse negócio de qualificada? É porque o Wellestrom, ele propõe, é uma proposta dele, que a gente aprofunde nos aspectos qualificadores. E ele propõe 2 aspectos: o contextual, que diz respeito às circunstâncias históricas, culturais e sociais, e operacional, que diz respeito às características estéticas e comunicativas, tá? Então, eles dizem respeito, aí, esse operacional diz respeito ao uso, função, que é governado por padrões estéticos. Então, vamos aqui a uns exemplos, né, para ilustrar isso aí. Então, a pintura de novo. Então, quando a gente pensa no contextual, é importante ver, a gente prestar atenção aqui nessa legenda. Quem que foi o pintor? Qual que é o tamanho? Qual que é o nome? Onde que essa tela está sendo exibida, quando que ela foi feita lá, foi feita em 1665, 67, ela está hoje sendo exposta na Holanda, mas ela é uma pintura, né, da tradição holandesa, ela, dessa, enfim, só um minutinho, gente, embolei aqui, vou tomar uma aguinha, peraí. Então, essas questões históricas, culturais, sociais, elas dizem respeito ao aspecto qualificador contextual, tá? Então, a gente precisa do contexto de produção e também da recepção, né? Porque, então, essa pintura eu fui agora, no século XXI, que eu fui lá observar essa pintura. Agora, do ponto de vista operacional, que, como eu falei, é governado pelos padrões estéticos, o que é importante a gente pensar? Que o Vermeer, esse pintor, ele, quando ele morreu, ninguém sabia da existência dessas pinturas, ele não era famoso, tá? Ele só veio a ficar em evidência 2 séculos depois, na época da pintura impressionista, porque um marchand identificou na pintura dele uma antecipação do uso da luz, da incidência da luz. E ele ficou encantado com aquilo, e ele foi atrás das pinturas dele e reuniu todas, né? E então o pintor Vermeer passou a ficar em evidência, mas só no século XIX, tá? Então, isso tem a ver com a questão operacional, porque foi por causa da estética, do estilo, né, dessa característica que na época não era tão relevante, mas que depois as pessoas perceberam como que ele estava antecipando, né, essa questão estética, que aí ele fica em evidência, tá? E outro fator é que quando o livro foi escrito, a pintura não era, essa pintura da moça com o brinco de pérola, não era a pintura mais famosa desse pintor, tá? Era uma outra que aparece na capa do livro. Então, aquela outra pintura foi incluída na capa do livro para que as pessoas que conheciam a obra dele percebessem, tem a ver com esse pintor. Só que depois do filme, né, que aí é o meu próximo exemplo, ficou muito em evidência, tá? Trouxe aí à tona, e aí a pintura Moça com Brinco de Pérola passou, então, a ilustrar tudo que diz respeito a esse pintor, tá? Então, isso tem a ver com um aspecto qualificador operacional, tá? Aí, vejam bem, eu trouxe o filme, não trouxe o livro. Por quê? Ele é um filme de 2003, tá? Foi dirigido por Peter Weber, tá? Não é, assim, um grande nome de Hollywood, é um diretor aí de peso, mas não é um blockbuster, né? E ele foi feito em colaboração com o Reino Unido e Luxemburgo. Só que muitas vezes as pessoas, quando falam desse filme, acham que é um filme de Hollywood, que era um blockbuster. Por quê? Porque tem a Scarlett Johansson, que hoje é muito famosa, tem o Colin Firth, que hoje tem um Oscar, mas na época do filme eles não tinham, eles não estavam tanto em evidência. Então, é importante entender o aspecto qualificador contextual do produto de mídia filme, né, esta adaptação Moça com Brinco de Pérola, para entender que era um filme independente. Então, para entender como que a cinematografia desse filme é tão peculiar, tão específica. Por quê? Porque o cinematógrafo, ele conseguiu fazer com que o filme fosse como se fosse, né, aí a gente está na Raelski, uma série de pinturas do Vermeer, tá? Então, vamos para frente, estou quase acabando, tá, gente? E o meu último exemplo. Aí eu falei muito do meme, trouxe um meme natalino, que hoje é 1º de dezembro, né? Então, trouxe aqui esse meme. Quem me segue no Instagram sabe que eu coleciono memes da moça, tá? Não vou entrar no mérito. E os memes, como eu já mostrei, eles foram parar no museu.
Então, vejam bem, na chamada para a exposição que aconteceu em 2003, que reuniu 28 das obras desse pintor, a chamada eram os memes, tá? Então, o que acontece? Todos os quadros foram exibidos nesse museu em Amsterdã, que é o Rijksmuseum. Só que a tela Moça com Brinco de Pérola e algumas outras, eles ficam em Haia, no Museu Mauritshuis, tá? Então, a mídia qualificada aqui deixa de ser um meme e passa a ser exposição em museu. E no lugar do Moça com Brinco de Pérola, a gente tinha esse meme, porque a tela Moça com Brinco de Pérola estava lá no outro museu, tá? Então, mudou o contexto, né? Mudou o aspecto qualificador contextual, então deixa de ser uma mídia qualificada para virar outra. Ok? Então, em suma, tá? Para resumir isso tudo que eu falei. Para o Wellestrom, as mídias são diferentes e semelhantes. A intermedialidade, ela deve ser compreendida. Ele não está definindo, tá? Ele está só falando que a intermedialidade precisa ter essa compreensão, como uma ponte entre diferenças midiáticas cujas bases são as semelhanças, tá? E com essa fala, eu agradeço, termino aqui, tá? Passo a palavra de volta para a Bruna e para a Melissa. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Miriam, pelas suas palavras. É muito bom te ouvir, sempre é muito bom te ver falando sobre o Wellestrom. Eu tenho certeza que todo mundo achou essa apresentação muito esclarecedora. Agora a gente vai passar para o vídeo da professora Ana Cláudia Munari. Infelizmente, por conta de um imprevisto, ela não pôde comparecer, mas ela deixou o vídeo gravado aqui para a gente. E eu reforço que todas as perguntas destinadas às palestrantes, elas devem ser feitas por meio de um formulário que eu já coloquei no chat, mas eu vou colocar mais uma vez, porque o último dia do nosso mini curso sobre o Wellestrom vai ser uma roda de conversa com todas as perguntas que foram feitas por vocês, gente. Então, já preencham o formulário para não esquecer dessas perguntas. Ok, Bruna? Então vamos lá, estou compartilhando aqui o vídeo, vocês estão vendo, certo? Me digam se o som está certinho, se está todo mundo ouvindo. Não estamos ouvindo. Estamos sim. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês nesse domingo à noite, depois de um temporal que assustou bastante. Consegue aumentar um pouquinho, Bruna? Igual a gente fez de manhã? Sim, Sérgio. A gente fez o teste, ela vai aumentar. Olá, colegas, boa noite. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês Ficou melhor? nesse domingo à noite, depois de um temporal que assustou bastante. Quer dizer, você pode parar um minutinho? Tá um pouquinho baixo. Se for possível, os participantes aumentarem um pouco o som, ajuda. E tá baixo, tá um pouquinho baixo mesmo. Vamos ver se agora melhorou, porque eu tirei meu fone, às vezes fica melhor. Depois de um temporal que assustou bastante, quer dizer, prometeu que assustar e não assustou muito. Estamos começando hoje o curso sobre intermedialidade a partir de Lars Elstrom. Eu sei que a Camila vai apresentar depois de mim, a Miriam já apresentou antes, então imagino que elas já falaram que eu não poderia estar aí com vocês. A gente combinou então que eu gravaria esse vídeo aqui, que eu vou fazer de uma forma super simples, gravando a minha telinha aqui, tá bom? Mas antes disso, eu vou explicar aqui de onde vem, né? Então, a minha base teórica aqui, que eu acho que é mais ou menos a mesma, sei lá, quase todo mundo quer apresentar aqui, é as modalidades das mídias 2, né? E essa obra, né, antes disso, né, da onde vem? Dessa cabeça aqui, né, do valor cognitivo super complexo dessa mente brilhante aí, que é a mente do Lars, agora dia 5 de dezembro vai fazer... Bruna, acho que o pessoal tá ajustando o computador, algumas pessoas falaram, né, que aumentou e ficou bom, foi como eu fiz aqui, né? E, desculpa aí, Cecília, a gente fez vários testes, tentamos da melhor maneira, mas a gente vai pedir a compreensão de vocês e como nós falamos, vai ficar gravado, tá? Então, pois infelizmente foi como ela colocou, talvez uma caixa, né? Então eu acho que podia começar de novo, Bruna, que eu acho que agora muita gente já está aí com o som um pouquinho mais alto, tá? E a fala dela ela é ela é breve, a minha foi um pouquinho mais longa porque eu fiz aquelas apresentações, então vai ser breve, tá?
Quem Você põe puder no começo, aumentar Bruna? no máximo o volume Isso. ajuda bastante. No máximo dá para ouvir bem. Então eu boto aqui do começo. Olá, colegas, boa noite. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês nesse domingo à noite, depois de um temporal que assustou bastante, quer dizer, prometeu que ia assustar e não assustou muito. Estamos começando hoje o curso sobre intermedialidade a partir de Lars Elstrom. Eu sei que a Camila vai apresentar depois de mim, a Miriam já apresentou antes, então imagino que elas já falaram que eu não poderia estar aí com vocês. A gente combinou então que eu gravaria esse vídeo aqui, que eu vou fazer de uma forma super simples, gravando a minha telinha aqui, tá bom? Mas antes disso, eu vou explicar aqui de onde vem, né? Então, a minha base teórica aqui, que eu acho que é mais ou menos a mesma, sei lá, quase todo mundo vai apresentar aqui, é as modalidades das mídias 2, né? E essa obra, bom, né, antes disso, né, da onde vem? Dessa cabeça aqui, né, do valor cognitivo super complexo dessa mente brilhante aí, que é a mente do Lars, agora dia 5 de dezembro vai fazer 4 anos, né, que ele se foi, nossa senhora, faz muito tempo. Então ele era um pesquisador muito dedicado, com uma mente tão complexa quanto a comunicação que ele dizia que era complexa, né. É muito interessante que ele sempre falava que ele trazia só uma parte, uma visão, uma perspectiva, que as coisas são muito maiores do que isso, ainda que ele, né, trouxesse muita leitura, um repertório realmente assim extenso, né, mas ainda assim ele mostrava que era só uma perspectiva e que o modelo que ele construiu é irredutível e pode ser, então, enfim, né, expandido. E aqui tá, então, as modalidades das mídias 2, né? A primeira versão, The Modalities of Media, foi publicada em 2010, como um capítulo do livro Media Borders, que foi depois também um capítulo traduzido do livro Medialidade, Ensaio sobre Comunicação Semiótica e Intermedialidade, publicado em 2017. Depois, The Modalities of Media 2 foi publicado em Beyond Media Borders, também como um capítulo, 2020, e depois foi publicado em português, 2021, também, mas daí no formato de livro, né, integral, é só esse que antes era um capítulo, e essa tradução foi organizada, coordenada pela nossa colega Elaine Druziak, lá no programa de pós-doutorado em tradução, na URGS, né, e as orientandas dela que traduziram a Beatriz, a Júlia e a Juliana. E, bom, então eu vou falar sobre as modalidades das mídias, né? Que é essa parte aqui, ó. Aqui é o sumário e eu, claro que não, né, não vou substituir aqui a leitura, né? Então tem que ler e eu vou falar essa parte, modalidades de mídias, modos de modalidade e multimodalidade. Multimodalidade é a conclusão, assim. Eu não vou discorrer sobre multimodalidade, mas é que daí dá pra... Eu acho que quando a gente trabalha com a ideia dos modos da modalidade é que a gente entende o que é, né, multimodalidade. Eu sei que a Miriam já falou de tipos de mídia e mídia técnica, né? E eu vou usar o livro como para discutir as modalidades. A gente tem que analisar um produto de mídia específico, não um tipo de mídia qualificada que ela já explicou, né? A gente tem que analisar num produto de mídia específico. Eu escolhi esse aqui, da Fotoliteratura, né? Que é um livro que eu estou lendo, aliás, um livro muito interessante, que foi traduzido pela Márcia Arbex, que a gente conhece, né? E o Pedro Gomes Dias Brito. Bom, o livro, ele é legal. Por que né, o livro é um tipo de mídia tão legal, né? Porque ele é uma mídia técnica de exposição, uma mídia técnica de armazenamento, né? Guardo ele lá na estante, pego de volta, tá aqui. E ele é também uma mídia técnica de produção, né? Porque eu também consigo, além de ler, olha só, eu consigo escrever também, né? Como eu estou escrevendo aqui, né? Marcando, então por isso que ele é muito bom. Mas a gente precisa falar então do produto de mídia. Como uma mídia técnica, ele é isso aqui que vocês estão vendo aqui, né? Ali vocês só conseguem ver. Aliás, tem que voltar aqui a apresentação, porque aqui eu estou mostrando
isso aqui, né? A capa do livro. Depois volta lá. Eu dei me adiantei aqui, né? Dei um spoiler. Então, esse livro aqui, ele é tridimensional, mas quando eu vou pensar na materialidade do valor cognitivo, né? A materialização, melhor dizendo, né, do valor cognitivo, não me importa essa tridimensionalidade, né? Porque o livro, o aspecto dele, que a escrita se coloca numa superfície plana, né, aqui orgânica, superfície plana, e é escrita na superfície plana. Então, a materialidade desse produto de mídia aqui é isso, né? A materialidade daí do livro, né, como uma mídia técnica, é essa, né? Costuma ser essa. É uma superfície plana, né, onde está, nesse caso aqui, né, a escrita, certo? Pois então, mas aí vamos lá. Aqui tem uma projeção desse livro na parede, né, de um prédio. O que muda da materialidade aqui? Na verdade, não muda muita coisa. A gente poderia dizer que em vez de ser o papel, né, agora eu tenho aqui a parede, né? E tem um outro aspecto, que se for uma projeção, não é tinta como é aqui. Se eu tivesse pintado a parede como num grafite, continuaria sendo a tinta, não mudaria muita coisa, né? Mas quando é uma projeção, já não é mais tinta. Então, muda também um aspecto da materialidade aqui, que não é uma coisa só, são várias coisas. Então, a modalidade material da projeção vai ser a luz. Então, a luz é um modo da modalidade material, né? Assim como a tinta também é um modo. Assim como as ondas sonoras, o som. Então, se eu ler para vocês como se fosse um audiolivro, né? Se eu ler aqui. Mais fundamentalmente, propomos romper com essa ontologia em que tudo é signo. Ai, que legal, bem uma parte importante aqui, né? Em que tudo é signo. Eu estou lendo para vocês, não importa a visualidade do livro, vocês não vão mais ver, né? Não tem mais essa materialidade, fisicalidade aqui, né? Vocês só vão escutar. Então, aí, o modo material é o som, né? Mas ele vai mediar as mesmas palavras que estão aqui, ou seja, o mesmo valor cognitivo, né? Materializado nessa escrita aqui. Ou seja, a palavra, né, vai continuar sendo a palavra. Então, os modos dessa modalidade material tem a ver com o aspecto da fisicalidade da existência, né? Então, é a tinta, a onda sonora, a luz, a escrita. Ela não é só isso, a escrita também tem um aspecto semiótico que a gente vai ver depois, né? E a superfície plana também é um aspecto dessa modalidade material, né? Se fosse uma escultura, né? Então, aí sim, a tridimensionalidade eu preciso levar em conta, né? Então, e aí vai mudar outros aspectos, porque sempre que muda uma modalidade, né? Os modos de uma modalidade vão mudar os outros, né? Como a gente vai ver aqui. Modalidade espaço-temporal se existe, tem que ocupar um lugar no espaço e no tempo. Ou só no espaço, né? Ou só no tempo ou no espaço-tempo, né? Então, isso aqui é a espacialidade, né? O que o livro ocupa a espacialidade aqui, né? A espacialidade está cobrindo a superfície plana e ele funciona, né, essa espaço-temporalidade, vamos dizer assim, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Vejam que ele é muito mais espacial do que temporal, porque a temporalidade é o tempo da leitura, né? Tanto é que hoje até tem alguns jornais online, né, que colocam lá tempo, né? O tempo daquele artigo, porque é o tempo que a gente leva para ler ou para ouvir, às vezes também, né, para escutar. Mostrar quando a escuta aparece ali, né, o númerozinho dos minutos, segundos, etc. No caso aqui não, né? Então eles falam, ó, 5 minutos de leitura, né? Então, o que é essa modalidade? É o modo como essa coisa que existe, né, que tem fisicalidade, existe no espaço-tempo, né? Pensem agora então numa escultura. A escultura
ela é, como já falei, ela é tridimensional, mas ela também tem um aspecto do tempo. Ela ocupa um espaço tridimensional, mas ela também tem um aspecto do tempo. Porque para eu perceber uma escultura, eu vou ter que olhar em todos os lados, né? Eu vou ter que circular, ou ela circula na minha mão, eu circulo em torno dela. Agora vamos pensar o audiolivro, né? Se houvesse o audiolivro da fotoliteratura, ele não teria o espaço, ele teria só o tempo, porque a onda sonora, ela só existe no tempo. Então, esses são os modos da modalidade espaço-temporal. Tempo, espaço e espaço-tempo. São esses os três. Aqui eu usei, né, a metáfora, né, o Christopher Nolan, adoro, né, do filme, né, e para pensar, para pensar o espaço e para pensar o tempo, né. E aí também tem uma outra questão aqui que eu já estava quase esquecendo, né, que existe um aspecto das modalidades que o Lars chama de cross modalidade, né? Que é um modo como há um aspecto dessa modalidade, mas que há uma travessia para um outro modo, né? Que é uma coisa que é bidimensional, mas que, vamos dizer assim, faz uma espécie de como ser, para usar a intermedialidade aqui, e que a gente percebe como se fosse tridimensional. É o caso aqui, né, de um filme e de uma história em quadrinhos, e obviamente é muito mais fácil para a gente perceber uma cross modalidade aqui, né, da tridimensionalidade no filme, né? Porque os nossos olhos, enfim, estão acostumados a ver a imagem de uma pessoa sentada no banco, o nosso cérebro já sabe, né, que aquela pessoa ali, ela existe, ela tem 3 dimensões, né? Já a imagem gráfica muda um pouquinho, mas isso também nos engana, né? Se não nos enganasse, né, a gente não acreditava, né? Então, é um modo também como acontece a modalidade material e espaço-temporal. Mas vamos lá. Então, modalidade espaço-temporal e seus modos. Agora, a modalidade sensorial, né? Nós temos três sensores, né? 3 tipos de sentido. O esteroceptor, o interoceptor e o proprioceptor. O Lars vai falar dos 3, né? 2 deles, eles funcionam meio que por baixo dos panos, né? A gente não consegue muito controlá-los, né? Ainda bem que a gente não consegue controlá-los muito bem, porque se a gente tivesse que controlar, né, todo o funcionamento ficaria bem complexo, né? Porque o interoceptor, ele vai detectar as sensações internas, né? Então, as funções oriundas dos nossos órgãos e vísceras também, né? Então, fome, sede, os batimentos cardíacos, a respiração, temperatura interna, náusea, ansiedade, tudo isso aí é controlado por os interoceptores. O próprio receptor é a nossa posição, movimento, tensão dos músculos e articulações, a nossa consciência sobre o lugar que a gente está ocupando. Se a gente está de cabeça para baixo, veja assim, se vocês colocam a mão no colo aí de vocês, se vocês fecham os olhos, vocês sabem onde está a mão, né? Sabem onde está o pé. Então, assim, o nosso estar, né, no lugar, no físico do mundo, né? E a esterocepção é a percepção do mundo exterior, né? Então, esse que é o mais importante quando a gente vai falar aqui da comunicação. Só que todos os outros, eles também estão funcionando, né? Então, aqui, o que quer dizer? Quais são os modos da esterocepção, que é o que é importante aqui para a gente pensar como a gente percebe o mundo, ou seja, os produtos de mídia, né? Então, é os 5 sentidos, né? Visão, audição, o tato, os 5 sentidos. Então, se eu estou olhando aqui, né, se eu estou lendo um livro, eu estou usando a visão. Se eu vou escutar o audiolivro, eu vou usar a audição. Aí tem assim, alguns aspectos. Por que às vezes as pessoas falam, eu prefiro o livro, né? Bom, o livro é orgânico, então ele tem cheiro, né? Então o cheiro do livro velho, o cheiro do livro novo. O livro ele tem tato, né? Então, assim, a gente sabe que quanto mais
a gente percebe um produto de mídia, mais sentidos a gente usa, mais ele mexe com a gente, né? Então, é por isso que às vezes, por que às vezes a gente guarda, né, alguns produtos de mídia na nossa memória, uns acontecimentos, atos de comunicação, né, na nossa cabeça, mais do que os outros, né? Justamente porque vários dos nossos sentidos estão sendo usados, né? Então, se está mexendo, né, com as nossas sensações internas, etc e tal, é mais fácil, aí vem os traumas, né? É mais fácil, então, de a gente guardar, né, na memória aquilo que a gente escutou, viu, enfim, né? Então, a modalidade sensorial são esses 3, né, tipos de sensores, mas principalmente a estereocepção, porque é com ele que a gente vai perceber, né, e vai controlar, né, o que a gente escuta, o que a gente ouve, enfim, os produtos de mídia, né? Mas a gente sabe que quando a gente está lendo, a gente está imaginando coisas, isso está agindo também, né, nos outros sentidos. Então, essa é a modalidade sensorial, certo? A multimodalidade, né? Eu acho que já dei mais ou menos para perceber. Multimodalidade é quando um produto de mídia tem mais de um modo na mesma modalidade, né? Então, o livro, na modalidade semiótica aqui, esse livro aqui, ele não tem só a escrita, né, que é modalidade semiótica, eu vou chegar lá, porque ele também tem aqui, ó, esse jogo aqui de luz, né, sombra, imitando, né, uma foto, um negativo, né, é muito legal isso aqui, né. Então, e um filme, ele tem som e tem a visão, né, então a gente pode dizer que ele é multimodal na modalidade sensorial. Um filme mudo não é multimodal na modalidade sensorial, eu só vejo, né? Que mais que pode ser multimodal? Um livro que tenha fotografia e tenha a escrita, tudo aquilo que vai me... que em uma modalidade eu vou ter 2 modos ao mesmo tempo. Porque todos os produtos de mídias têm algum modo nas 4 modalidades. Então, é quando uma modalidade só tem mais de uma, é que a gente vai dizer que ele é multimodal, né? Modalidade semiótica, né? Esses 3 primeiros, eles têm a ver com a mediação, né? Então, o que quer dizer isso? Eu olho, né, para um livro aqui e assim que eu abro, né, eu já vejo que é palavras escritas na página, né? Isso é mediação. Eu nem li ainda, né? A obra já está sendo mediada para mim, né? Eu já estou percebendo como um texto no papel. E aí já entra em ação as 3 primeiras modalidades pré-semióticas: a material, a espaço-temporal e a sensorial. A modalidade semiótica tem a ver com representação, com signo, ou seja, o que isso significa, o que isso representa para mim, né? E aí, Lars vai usar a tríade do Peirce, né? A tríade signa, né? Dos 3 signos. Eu sempre acho, ele também achava isso, né? Muita gente acha que tem que ter mais signo, né? Mas nunca ninguém chegou para pegar a tríade sígnica e colocar 1 ou 2 a mais aí, né? Porque a gente acaba usando a ideia do Peirce também, que é da primeira idade, segunda idade, terceira idade, então tem lá 1000 e tantos signos, né? Tipos de signo. Mas talvez pudesse aí na base já ter um algo a mais. Mas então ele vai dizer que tem um ícone, um índice e o símbolo. Então, quando eu abro aqui, esse livro, Fotoliteratura, não tem foto, né? Então só tem palavras, né? E as palavras são um signo simbólico. Elas representam alguma coisa quando eu leio aqui, né? Reconfiguração, né? Consegue imaginar essa palavra, né? Abstrato, né? Não consegue, não é? É diferente aqui de, né? Por exemplo, aqui, Villeneuve, um nome, né? Se eu conheço essa pessoa, Villeneuve,
vai me ver na cabeça a imagem, né, dessa pessoa, né, de uma maneira indicial, né? Vai representar, sim, assim como quando eu leio aqui, Márcia Herbex. Então, esse nome aqui representa para mim a própria Márcia, né? Mas o nome per se, ele é uma convenção, né? A palavra mesa não se parece com uma mesa, né? A palavra sonho não se parece com um sonho, é uma convenção. Que em inglês é dream, em inglês mesa é table, né? Desk. Então, são 3 tipos de signo, ou seja, a modalidade semiótica tem 3 modos. Esse aqui do livro é o simbólico, porque são palavras, funcionam por convenção, né? E aí, aqui eu trouxe o exemplo, né, do coração. Por quê? Porque quando eu comecei a ler, eu não sabia que a Márcia que tinha traduzido, né? Daí quando eu fui ler aqui, eu achei a Márcia aqui, já estava lendo aqui o início, achei a Márcia, daí eu fui lá e botei um coraçãozinho em torno do nome dela. Que legal, foi ela que fez, né? E aí, então eu resolvi, vou usar um exemplo aqui, né? Eu estou usando o exemplo para mostrar, na verdade, como é difícil a gente, às vezes, discutir de que modo, né, um signo está representando, né? Então, a gente tem um coração, que é o nosso órgão, né? E que ele tem uma estrutura que é mais ou menos aquela que está ali, né? Que é essa primeira imagem ali, tem um jeito, né? Como é que a gente foi transformando, né? Primeiro ele era parecido com uma folhinha, não me lembro agora o nome dessa planta, mas até pode ser que eu tenha até anotado por aqui. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar. Acho que não. Mas ele era representado por como ele nasceu, né? Como ícone, né? Parecido, porque o ícone representa por aparência, né? Por semelhança. O ícone é aquele que representa porque ele é parecido. Se eu desenhar um gatinho, né? E então a folhinha, né, dessa planta, ela era no formato coração, e aí então é parecida com o coração. E aí, quando se for representar o coração, a gente não tem acesso, né, muita gente nem sabe como é que é o formato do coração. Então, se desenhou, né, igual a essa folhinha. Então, era um ícone, se parecia, né? Aí, isso virou um símbolo por convenção. Aquilo que era parecido com o coração virou um símbolo para o coração, que por sua vez representa simbolicamente o amor, porque antes se pensava, né, que o amor, o nascimento do amor, enfim, esse sentimento era uma coisa conectada com o órgão, o coração, né? E hoje a gente sabe que não, né? Tá tudo aqui, é no cérebro. Mas enfim, para mostrar para vocês então que eu tenho ali o índice do coração, né? Porque tá super parecido com o coração. Eu olho as artérias ali, né? Então é um índice. Poderíamos pensar numa fotografia aqui, né? Eu vou falar sobre isso também. Depois a gente tem uma coisa mais, né, icônica, porque é parecida, como os ícones que a gente usa na comunicação. E por fim, né, a questão mais simbólica, aquilo que representa alguma coisa por convenção. Né? Hoje isso significa esse símbolozinho, né? O amor. A fotografia, ela sempre foi pensada como um signo basicamente indicial. Porque quando a gente via uma fotografia, significava que era um indício, a representação de algo que existe tal e qual fora no mundo, né? Então eu vejo a fotografia de uma pessoa, aquela pessoa existe. Fotografia de uma cidade, de um carro, de uma planta, enfim, aquilo existe, né? Um indício da existência daquilo, né? Tal e qual, né? Como, tal. Não é por semelhança, não é porque parece, é porque aquilo era aquilo mesmo. Só que hoje, com a inteligência artificial, isso ficou um pouco complicado, né? Porque não dá mais para entender a fotografia sempre, né, como um signo indicial. Enfim, né? Perigoso a gente pensar assim. Que mais que eu posso dizer da modalidade semiótica? Bom, então, são 3 modos, né? O ícone, o índice, o símbolo. Vamos voltar à modalidade material, orgânico, inorgânico, superfície plana, onda sonora, luz, né? Espaço temporal, tempo, espaço e espaço-tempo, e o sensorial, os nossos sentidos.
E eu acho que é isso, gente. Agora vem a Camila, né? Que pena que eu não tô aí com vocês. Mas, olha, eu vou terminar aqui, né? Muito amor para todo mundo aqui. Espero que a gente possa se encontrar lá no final, né? E conversar. E é isso. Aí, essa foi a apresentação da professora Ana Munari. Ela falou de uma forma como se ela estivesse aqui até, né? Nem pareceu que ela, infelizmente, teve um imprevisto e não pôde participar. Se tiverem perguntas direcionadas a ela, a gente reforça o formulário aqui no chat. E depois vamos providenciar de compartilhar o vídeo para quem teve problema com o áudio, não conseguiu ver, poder assistir normalmente. Agora seguimos, como foi dito, com a professora Camila. Eu vou compartilhar aqui. Camila, fica à vontade. Obrigada, Bruna. Obrigada. Gente, boa tarde. Olha, é um grande prazer estar aqui e também vir, né, apresentar aí depois dessas professoras feras aí que falaram, a Miriam e a Ana Munari. E aí essa parte que eu vou tratar agora, né, como vocês vão perceber, é uma parte importante porque tudo que foi falado antes, né, tanto na apresentação da Miriam, né, sobre os tipos de mídia técnica, mídia qualificada, tanto também as coisas que a Ana falou de modalidade, né, dos modos, tudo isso, na verdade, vai culminar, vai contar para esses fenômenos aqui que eu vou explicar. Por isso também, então, que a gente escolheu essa ordem, né? Porque fica uma ordem um pouco lógica, assim, de causa e consequência, né? Mas, enfim, gente, então, vou falar sobre o que é integração de mídia, tradução de mídia e transformação de mídia, que é o capítulo 7, tá? Desse livrinho aqui, que Miriam já explicou, que Ana também já falou, né, dele, né, que em cima, né, do material em cima do qual a gente está, né, tá se baseando. Então, esse é o capítulo 7 desse livrinho aqui, né, que está também no link também, que tá disponível gratuitamente, no link também que as meninas colocaram, que a Miriam também colocou. Obviamente, gente, eu recomendo demais, né, ler o livro e acho que o Lars, ele traz alguns exemplos, assim, que esclarecem bastante e, enfim, né, vou fazer aqui, então, meu melhor para amarrar, né, o que já foi falado, né, mas eu não né, recomendo que vocês, né, leiam, né, de fato, a fonte, tá bom? Bom, pode passar, por favor, Bruna. Então, pegando a ideia, né, do finalzinho da apresentação da Ana, o Lars, ele vai falar, né, que essa compreensão sobre os modos, as modalidades e os tipos de mídia, que podem ser compreendidos a partir de uma perspectiva sincrônica e de uma perspectiva diacrônica, tá? Então, de uma perspectiva sincrônica, né, você está observando, né, um produto de mídia, né? Uma mídia, um produto de mídia, e que tem a ver com isso que a Ana falou, que tem a ver com o caráter multimodal de todas as mídias, né? Ou seja, é uma junção, é uma amálgama mesmo, né? Dessas propriedades materiais, dessas habilidades que as mídias têm de ativar essas capacidades mentais na gente, tá? E achar as palavrinhas-chave para essa perspectiva sincrônica, então, combinação e integração, né? Ou seja, a gente está falando de como que os modos de modalidade, os aspectos qualificadores das mídias, como é que eles se combinam e eles se integram dentro de uma mídia, né? Quem trabalha muito com essa perspectiva sincrônica é o Jörgen Brum, né, que a Miriam também já citou, lá também da Suécia, que fala, que dá um nome para isso, né, que é a heteromedialidade, né? Ou seja, então, eu trouxe um exemplo aí, que também é um exemplo que o Lars menciona, sobre o teatro, né? O teatro, ele consiste, então, em diferentes formas de materialidades, né? Espaciais, temporais,
e que ativam, né, os nossos sentidos dos olhos, dos ouvidos, né? Ou seja, o teatro, ele integra não só várias mídias básicas, mas também várias mídias qualificadas, né? A música, a dança, a fala, o gesto, né? Então a gente está, né, então, pensando ali como é que as várias mídias se combinam, né, na mídia teatro, tá? Um outro exemplo que o Lars dá também, que eu acho que é um exemplo bom para a gente entender, é o da música pop, né? O que a gente tem na música pop? A gente tem uma melodia sonora, né, que o Lars chama de imagem sonora, mas é a melodia, né, sonora, e o texto, né, que é o texto da canção, né, o lyrics, né, a letra, né, da música, que é oralizado. Então, é um texto oralizado combinado com a melodia sonora, né? Então, a gente tem essas duas mídias, né, básicas que são integradas e combinadas na música pop, tá? Então, a gente está analisando uma única mídia, então, por isso essa perspectiva sincrônica. Pode passar, Bruna, fazendo favor. E aí, então, do outro lado, a gente tem uma perspectiva diacrônica, né? Ou seja, a gente que está envolvido aí, né, que é uma ideia, né, de que os produtos de mídia e os tipos de mídia podem mediar configurações sensoriais equivalentes e também representar objetos semelhantes. Então, a gente está tratando aí de duas mídias, né, de duas né, coisas distintas, né? Nessa perspectiva diacrônica, então, né, que o Lars chama de transmedialidade, tá? A transmedialidade, então, é isso, né? A capacidade que as mídias têm de mediar configurações sensoriais equivalentes, né? Representar objetos semelhantes, como que eles podem comunicar coisas semelhantes, né? E aí o Lars, ele vai fazer a distinção de dois tipos de transmedialidade. A transmedialidade intramedial e a intermedial. Então, a primeira, que é a intramedial, né, tem a ver com o quê? Com tradução, tá? Por quê? Porque ela envolve a transferência de valores cognitivos entre mídias semelhantes, tá? Como por exemplo, né, a tradução da linguagem verbal escrita do inglês para o português, como nesse exemplo aí que eu trouxe para vocês, né, que é a novelização do filme do Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, né, um livro publicado nos Estados Unidos, e aí a versão em português, né, que foi publicada aqui no Brasil, Era Uma Vez em Hollywood, né? Então, você tem a tradução, né, do inglês para o português, que o Lars Ellistrom, então, vai chamar de transmedialidade intramedial, tá? Porque você não tem, você tem os valores cognitivos são semelhantes, tá? E aí, depois, a próxima, Bruna, por favor. A transmedialidade, então, intermedial, que tem a ver com a transferência e a transformação dos produtos de mídia, do tipo de mídias básicas, qualificadas, né? Então, são relações entre tipos de mídias diferentes, tá? Então, né, por isso, né, intermedial, né? E o Lars, ele fala que essa transmedialidade intermedial, né, também pode ser chamada de transformação de mídia. Oi, Desié? Isso, ótimo, obrigada. Ele fala, então, que essa transmedialidade intermedial, ele chama esse tipo de transmedialidade de transformação de mídia, né? E aí a gente vai ver por quê, né? E aí, nesse caso de transmedialidade, então, intermedial, né? Você tem, então, uma transformação, né? Uma transferência dos valores cognitivos entre mídias, né, de acordo com as capacidades modais de cada uma dessas mídias, né, e aí você, né, dependendo dessas capacidades, as mídias podem desencadear os mesmos valores cognitivos. Então, por exemplo, né, eu trouxe um exemplo aí, foi legal que a Miriam também trouxe o exemplo do balé e tudo mais, né, que, por exemplo, o corpo humano, né, que está representado aí, né, que é uma mídia, com uma mídia técnica de exposição, ela vai realizar
esse corpo humano vai realizar uma dança, né, que está aí na figura, ela vai realizar uma dança, né, e aí a gente pode pensar que a mídia técnica, tela de TV, né, a mídia técnica, tela de TV, ela vai funcionar melhor do que a mídia técnica estática impressa, para poder representar para poder transformar, né, para poder representar essas características que são próprias da dança, do gesto, né? Por quê? Porque na tela de TV você tem uma capacidade, né, de movimento, né, que na imagem impressa estática você não tem, né? Então são essas capacidades, né, das mídias, né, que vão, se elas conseguem fazer, né, se elas têm características semelhantes, né, então é isso que vai permitir com que ela represente ou ela se transforme numa determinada maneira, né, e aí o Lars, ele fala, então, que essas características, elas são mais ou menos transmediais, né, o que significa que elas podem ser transferidas com maior ou menor sucesso por diferentes produtos de mídia ou diferentes tipos de mídias básicas ou qualificadas, né? Por isso que é importante, por isso que eu falei, né, que tudo que a Miriam e a Ana falaram são importantes aqui nessa compreensão da transmedialidade, né? Por quê? Porque são esses modos e essas modalidades que vão, a compreensão dessas características dessas mídias que vão explicar, né, por que essas características elas conseguem ser transmediadas, né, mais ou menos transmediadas, né, e aí, com certeza, né, dependendo do que a gente pretende, né, a gente consegue um resultado, né, melhor, assim, a partir não um resultado melhor, mas a gente consegue uma percepção melhor, né, daquilo que está sendo proposto. Então, aí, por exemplo, a dança, a gente tem uma percepção melhor, né, das modalidades da dança pela tela de TV e menos pela imagem estática, né. Pode passar, por favor, Bruna. E aí, eu trouxe, então, um exemplo, né, que o Lars, né, ele fala, então, que essa transmedialidade, né, intermedial, né, que ele também chama de transformação de mídia, né, ele ainda subcategoriza, né, em duas formas, tá? Então, percebam que é uma árvorezinha, né, de que uma coisa vai se subcategorizando em outra, e no finalzinho aqui eu vou fazer eu trouxe aqui a árvorezinha para sintetizar tudo para a gente, mas a gente está indo né, numa hierarquia, num patamar, né? Então, o Lars, ele fala que há duas formas de transformação de mídia, né? A primeira forma, ele chama de transmediação, né? Que é o quê? É a representação repetida das características das mídias, né, por uma forma diferente de mídia, né, e aí, então, ele dá um exemplo, o exemplo dele, né, do que está lá no livro, é que é uma pessoa comunicando oralmente a história de um jogo de computador, né, então, né, você tem um videogame, né, e aí você tem uma pessoa contando a história, né, a narrativa, a história do videogame, tá? Ou um outro exemplo também que o Lars deu no livro dele, que eu trouxe aqui, né, uma coisa mais ou menos parecida, que é uma partitura musical sendo executada por um músico, né? Ou seja, um processo de transmediação da partitura musical para uma performance musical, né? E eu trouxe um exemplo, né, que é desse quadrinho aqui, que tá a capa aí, que chama Balada para Sophie, né, que foi publicado aqui no Brasil. É uma história em quadrinhos linda, recomendo, assim, todo mundo ler, muito, muito, muito bonita, história muito sensível, assim, né? E aí, é interessante o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é que no finalzinho aqui desse livro, né, tem um documento, né, e é reproduzida, né, a partitura,
né, sobre a qual é tratada, né, ao longo do livro todo, né? Chega no finalzinho, a gente se depara aqui com algumas páginas da partitura, tá? E aí, então, o que acontece, né? Se você joga no YouTube, né? Se você coloca no YouTube e tá aí o QR Code para quem quiser ver, né? O autor dessa graphic novel, desse quadrinho, que é o Felipe Melo, ele é compositor, ele é músico, né? Ele faz, né? Ele toca no piano, ele faz a execução dessa partitura que chama Balada para Sophie, né? Então, né, só para ilustrar, né, esse fenômeno, né, da transmediação, que é um tipo de transformação de mídia que o Lars fala, tá? Pode passar, por favor, Bruna. O outro tipo de transformação de mídia o Lars chama de representação de mídia, né? Que é a representação de outra mídia, de um tipo diferente, né? Como ele dá um exemplo, né? Uma resenha num jornal, numa revista, que descreve a performance de uma peça musical, né? Então, veja só que na transmediação, né? Você tem uma ideia de transformação de uma coisa, né, que se transforma em outra, né? Inclusive a transmediação, né, só voltando aqui um pouquinho, a transmediação, ele diz que um dos tipos mais famosos, né, mais estudados de transmediação é justamente a adaptação, né? Ou seja, a ideia de transmediação do Lars, ela é mais ampla que a adaptação, né? Mas inclui a adaptação. Então, a adaptação, por exemplo, de um romance para o cinema, né? É um tipo, né, de transmediação, né? E isso ainda vai ser abordado no nosso curso, né? Mas por isso que eu tô, né? Não vou me estender muito. Agora, voltando aí para a representação de mídia, você, ao contrário da transmediação, você não tem essa ideia de transformação de uma coisa em outra, mas você tem uma noção de que algo está sendo representado dentro de outro, né? Então, por exemplo, você vê... quando você vê, por exemplo, aí eu trouxe 2 exemplos, né? Esses 2 primeiros aí da esquerda do quadrinho Fun Home, da Alison Bechdel, né? E que você vê que no quadrinho, né, dessa história em quadrinhos, você tem uma representação de uma fotografia, né? Aí em cima, e no quadrinho de baixo, você tem a representação de uma revista de moda, tá? E na outra página aí da direita, né, que é da história em quadrinhos que se chama Marbles, da Ellen Forney, se você tem a representação do caderno de anotações da própria autora, da Ellen Forney, que é o sketchbook, né, que chama, o caderno de rascunho dela, né? Então, você tem aí a representação do caderno de rascunho da Ellen Forney. Pode passar, por favor. E uma coisa também interessante, gente, assim, só, né, mencionando também, que o Lars fala, é que essas categorias, né, esses fenômenos, tá, entre mídias, eles não são excludentes, tá? Então, você pode ter caso em que você tem mais de um fenômeno acontecendo ao mesmo tempo, tá? E eles não incluem só produtos de mídia, tá, específicos, né? Por exemplo, que a Miriam falou, a moça com brinco de pérola, um produto de mídia específico. Não é só os produtos de mídia específicos, mas também podem envolver mídias qualificadas, tá? Então, essa ideia de transformação, de representação, pode envolver mídias qualificadas e pode envolver, então, por exemplo, submídias, né? E aí, um exemplo que o Lars dá, né, é a écfrase, né? A écfrase, que a ideia da écfrase clássica, né, que é um poema representando uma pintura, né? Ou seja, você tem um poema que
é o quê? Uma submídia qualificada, né, da literatura, né, do texto escrito, né, então é um tipo, né, textual, né. Um outro exemplo também de uma relação envolvendo uma submídia é o do roteiro de cinema, né, que o roteiro de cinema, quando ele é transmediado, né, para o cinema. E isso também é uma coisa muito interessante da gente perceber, né, que geralmente, né, e aí vocês podem, assim, por analogia, pensar aí nos conceitos e nas teorias da adaptação da Linda Hutcheon, da Irina Rayevsky, enfim, né, e uma coisa que eu acho que é interessante na abordagem do Lars é que ele enxerga a questão da adaptação por meio da transmediação, né, que possibilita também o estudo, né, dessas transformações envolvendo essas submídias, né, que muitas vezes elas não são muito exploradas nos estudos de adaptação, né. Então, com a abordagem do Lars, a gente consegue, então, ferramentas para esse tipo de análise, tá? Enfim, eu já estou me alongando muito aqui, né? Eu só trouxe aqui, eu coloquei o QR Code para vocês, se vocês se interessarem, que só vou mencionar brevemente, não vou me ater a esse exemplo, não, mas é de um artigo que eu publiquei sobre o Sabrina, que é um quadrinho, né, publicado, o autor de Sabrina é o Nick Dernasso, que a gente tem uma ideia de representação de mídia muito clara, né, ao longo da obra, e que é muito interessante porque começa a partir de uma representação de mídia simples, e à medida que a tensão vai aumentando na narrativa, essas representações de mídia também vão se tornando mais e mais, cada vez mais complexas. Pode passar, por favor. Né? Então, no início, você tem um livro, que é simplesmente um livro, que está em cima do balcão, que não tem o título, que não tem o autor, e aí, a partir da história que vai ficando mais tensa, essas representações de mídias vão ficando mais complexas e vão ocupando mais espaço dentro desse quadrinho, né? Então, você vê aí as conversas no chat da internet, as páginas na web, os programas de rádio também, que vão ocupando um espaço gigantesco dentro né, em relação à própria imagem dos quadrinhos. Pode passar também, pode passar. E aí, culminando aí, né, no momento em que uma representação de uma mídia, que é livro ilustrado, ela acaba ocupando a página inteira da história em quadrinhos que a gente está lendo, né? Então, só um breve exemplo aí, quem quiser pode buscar esse artigo, foi publicado eu publiquei o ano passado, se eu não me engano, na revista Sol Letras, tá? Pode passar, por favor. E aí, né, a arvorezinha que eu prometi, então, os tracinhos estão bem fininhos, estão bem clarinhos aí, mas acho que está dando para ver. Então, que é o resumo da ópera, digamos assim, né, o esquema visual dessas subdivisões do Lars, né. Então, você tem, de um lado, a ideia de integração em uma mídia, né, que é a heteromedialidade, e do outro lado você tem uma ideia, né, de transmedialidade, que envolve uma transmedialidade intramedial, a tradução, e a intermedial como transformação, que por sua vez se subdivide, né, pode ser categorizada aí como transmediação ou como representação de mídia, né? Então, é isso, gente. Eu espero que tenha, né, ficado claro, espero que eu tenha conseguido amarrar aí todos os conceitos, e é isso. Muitíssimo obrigada, viu?